Muito bom dia, vamos começar a nossa reunião com Deus. O momento mais maravilhoso do nosso dia, o melhor momento, o mais esperado, é quando nós podemos nos sentar e ler a palavra de Deus, nos concentrar no Senhor para estar com Ele, buscar sabendo que vamos encontrar. Esse é o melhor momento do dia. Vamos orar? Senhor Jesus. Senhor Jesus, oramos a Ti, Senhor Jesus, pedindo ao Senhor que venha falar conosco através da Tua palavra, Senhor, pedindo que o Senhor nos alcance, pedindo que nós possamos também alcançar o Senhor. Senhor, queremos aqui nos assentar nessa mesa maravilhosa, onde está o Teu pão servido, o pão e o vinho servidos aqui, a Tua mesa de amor. Obrigada, Senhor. Abençoa, Senhor, esse lugar. Abençoa, Senhor Jesus, esse momento. No seu santo nome, Senhor, que nós oramos. Te amamos, Senhor. Que o Senhor nos dê uma boa leitura, que possamos ouvir o próprio Senhor aqui falando da sua palavra, né? Vamos começar então com o Salmo. Hoje nós estamos no Salmo 136. Bom dia, minha gente. Salmo 136. As misericórdias do Senhor. Diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porquanto seu amor leal dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dai graças ao Senhor dos senhores, pois o seu amor dura eternamente. Ao único que realiza grandes maravilhas, a sua misericórdia é perpétua. Fez os céus com sabedoria, porque seu amor é para sempre. Muito bom dia, Aurenilda, Zetinha. Muito bom dia, Silvana Prates, tudo bem? Angelinha de Moçambique, bom dia. Estamos no Salmo 136, verso 6. Firmou a terra sobre as águas, porque seu amor é para sempre. Fez grandes luminares, porque seu amor leal é para sempre. O sol para presidir o dia, porque seu amor é para sempre. A lua e as estrelas para comandarem a noite, porque o seu amor é para sempre. Feriu o Egito nos seus primogênitos, porque seu amor justo é para sempre. Libertou Israel do meio deles, porque seu amor é para sempre. Com mão forte e braço estendido, porque seu amor é para sempre. Dividiu ao meio o mar vermelho, porque seu amor é para sempre. Fez passar Israel no meio dele, porque seu amor é para sempre. Lançou Faraó e seu exército no mar vermelho, porque seu amor é para sempre. Conduziu o seu povo pelo deserto, porque seu amor é para sempre. Feriu grandes reis, porque seu amor é para sempre. Tirou a vida de governantes poderosos, porque seu amor é para sempre. Seom, rei dos amorreus, porque seu amor é para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque seu amor é para sempre. Depois deu a terra deles como despojos, porque seu amor é para sempre. Em herança a Israel, seu povo, porque seu amor é para sempre. Em nossa humilhação lembrou-se de nós, porque seu amor é para sempre. Ele nos libertou dos nossos adversários, porque seu amor é para sempre. Dá alimento a toda criatura, porque seu amor é para sempre. Louvai o Deus dos céus, porquanto o seu amor leal permanece pela eternidade. Amém. Bom dia, Nardelzinha.
Então, o verso que mais chamou minha atenção aqui no Salmo 136 foi aqui, ó, no 10, né? Feriu o Egito nos seus primogênitos, porque seu amor justo é para sempre. Você veja, em quase todos os versículos ele fala, porque seu amor leal é para sempre. Mas aqui ele diz, porque seu amor justo é para sempre. Bom dia, Michele. É como eu digo, né? Quando o Senhor diz que pratica a justiça, é quando ele dá à pessoa aquilo que a pessoa escolheu. Aí você pode dizer, mas o Senhor endureceu o coração do faraó. Sim, mas o faraó, antes de chegar nesse tempo, vamos dizer, né? Nesse evento de receber Moisés, ele já tinha escolhido quem seria o seu Deus, não é verdade? O seu falso Deus, né? Vamos para Provérbios. Então, ali você vê claramente que é uma guerra entre o Senhor Jesus e Satanás, né? Então, o faraó já tinha escolhido de que lado queria ficar, já fazia tempo, né? Muito bem, vamos para Provérbios 17, 14 e 15. O início de um desentendimento é como a primeira rachadura numa enorme represa. Olha isso. Por isso, resolva pacificamente toda a questão antes que se transforme numa contenda destruidora. Gente, que versículo! O início de um desentendimento é como a primeira rachadura numa enorme represa. Por isso, resolva pacificamente toda a questão antes que se transforme numa contenda destruidora. Há duas injustiças que o Senhor abomina: que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em liberdade como se fosse justo. Duas injustiças que o Senhor abomina, ou seja, imagina o Senhor abominando alguma coisa. Quais são elas? O inocente condenado e o culpado sendo tido como justo. Bom dia, minha gente. Bom dia, Grazinha. Bom dia, Andréia. Bom dia. Bom dia para todos. Bom dia, Gracinha. A Grazinha tá pedindo oração. As meninas vão falar com você, tá bom, Grazinha? Vamos então para o Velho Testamento? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Hoje a dor na minha coluna tá bem pior hoje. Vamos para o Velho Testamento, então. Deixa eu só passar um pouquinho disso aqui na minha perna, que eu esqueci, e daí eu fico pensando, né? Espero que vocês estejam passando repelente, hein? Aliás, ontem, gente, eu tava com uma pergunta na cabeça. Até quando vai esse negócio de dengue, hein? Até quando que vai esse negócio de dengue, gente? Até chegar o frio? E até chegar o frio, gente? Meu Deus do céu. Então ainda tem mais, pelo menos um mês. Passar até na nuca, né? Que vai que ele vem traiçoeiramente por trás, né? Bom, então chegamos no Velho Testamento, nós estamos em 1 Reis
18. Gente, ontem o Senhor falou muito conosco sobre a condição do profeta Elias, o chamado dele, né? Meu Deus, como o Senhor falou com a gente ontem, com essa história da viúva de Sarepta, né? Então, veja, Deus quis primeiramente quebrar os conceitos da cabeça de Elias, né? Primeiro mandou um corvo levar carne para ele, lá onde o Senhor mandou ele se esconder de Acabe, né? Porque ele foi até Acabe e disse lá para Acabe, né? Por causa das suas escolhas, que é o quê? Que é trazer e ter como um falso rei, um falso Deus aqui em Israel, a Baal, né? Vindo por sua mulher Jezabel, que é uma princesa, filha do rei Etibal, ali do lado de Tiro e Sidom. Então, Elias foi até o rei Acabe e disse, assim diz o Senhor Yahvé, a quem eu sirvo, juro no nome do Eterno que não cairá chuva, uma gota, não vai cair uma gota até que eu volte a dizer para a chuva cair. Por que ele fez isso? Que é para Acabe, Jezabel e todos lá os israelitas que infelizmente se tornaram sacerdotes de Baal, pudessem clamar a Baal para que Baal mandasse chuva, certo? E aqui nós já estamos indo para anos sem chuva, hein? Então, depois de dizer isso para Acabe, aí o Senhor diz para ele, você vai fazer o seguinte, você vai lá perto do Jordão, vai ficar lá no ribeiro, vai se alojar lá do lado do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. E ele foi, e o Senhor disse, lá um corvo vai alimentar você, e esse corvo vai levar para você carne e pão. E a água você vai beber ali do ribeiro. Imagine só para a cabeça de Elias, né? Receber da boca, do bico de um corvo a comida. Que é animal mais impuro que um corvo? E outra coisa, que carne é essa que está vindo no bico dele? É carne do quê? De qual animal? Veja, o Senhor quer quebrar os conceitos da cabeça de Elias, assim como quer também quebrar os nossos conceitos. Isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Nós temos que sair da árvore do conhecimento do bem e do mal e migrar rápido para a árvore da vida. Senão, infelizmente, não estaremos aptos, aprovados, escolhidos para entrar nas bodas do Cordeiro com o Senhor. Certo? Espero que isso esteja ficando claro para todos nós. Então, ele recebendo do bico de um corvo, olha que absurdo, vai saber que carne, né? Com certeza a carne vinha seca, né? Que carne? Carne de que bicho? Até que, e também o pão, né? De onde vem esse pão? De onde vem esse pão? Por que mãos foram feitas esse pão? De que mesa é esse pão? Né? Então ele tem apenas que confiar no Senhor, não tem como ele saber essas coisas. E até que chegou o tempo em que esse ribeiro secou, tudo está secando. E aí o Senhor diz para ele, agora você vai lá para o lado de Tiro e Sidom, lá para aquele lado, você vai para uma cidade lá chamada Sarepta. Olha só, vamos quebrar mais uma vez o conceito da cabecinha de Elias? Esse território para onde ele vai é território do pai de Jezabel. É território onde Etbaal reina. Ele reina nesse lugar. O pai de Jezabel reina nesse lugar. Então é um lugar de muita idolatria, é um lugar onde as ciências ocultas governam, vamos dizer assim. E aí o Senhor diz para ele, lá você vai ser sustentado por uma viúva. Mais uma vez, vamos mexer com a cabeça de Elias. O que? Ser sustentado por uma viúva? Nós, homens, temos que ajudar as viúvas, resgatar as viúvas. É assim lá no nosso meio, em Israel. Agora aqui eu vou ser sustentado por uma viúva?
quebrando mais um conceito, saindo da árvore do conhecimento do bem e do mal, segundo os seus critérios, e indo para a árvore da vida. Pessoal, isso está ficando claro para vocês? Está ficando claro para vocês quando eu digo assim, sair da árvore do conhecimento do bem e do mal e ir para a árvore da vida? Isso está ficando claro para vocês? Vocês estão compreendendo o que o Senhor está fazendo com Elias? O Senhor está tirando Elias da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que árvore é essa, Michele? É a árvore do certo e errado, bem e mal, entendem? Veja, se o Senhor perguntasse para Elias, Elias, você pode receber alimento vindo do bico de um corvo? O que Elias diria? Diria igual Pedro, quando desceu o lençol cheio de animais impuros. Pedro disse, de jeito nenhum, Senhor, nunca na minha vida eu pus na minha boca algo impuro, não é? Então, e se o Senhor dissesse assim, Elias, você pode comer carne que você não sabe de que animal é? O que Elias diria? De jeito nenhum. No entanto, o Senhor está tirando o certo e errado da cabeça de Elias e está colocando ele na árvore da vida. Na árvore da vida, que é o próprio Senhor Jesus, a árvore do conhecimento do bem e do mal, é a árvore que tem o fruto proibido, não é? Agora, na árvore da vida, há a vida eterna. Há a vida eterna, há a saúde, a paz, há tudo que provém as misericórdias do Senhor Jesus, né? Então, quando o Senhor diz assim, você vai ser sustentado por uma viúva, você quer? Se ele dissesse, você quer? Ele ia dizer, jamais, de jeito nenhum. Que vergonha ser sustentado por uma viúva. No entanto, quando ele chegou lá em Sarepta, ele já viu na entrada da cidade uma moça. Essa moça estava colhendo lenha, catando lenha. E ele chegou, depois de caminhar mais ou menos 15 quilômetros, segundo nós vimos ontem, para ir da beira do Jordão até a cidadezinha de Sarepta. Caminhou mais ou menos 15 quilômetros, nós não sabemos ao certo, mas chegou lá com muita fome, com muita sede. Quando ele viu essa mulher, ele falou para ela, moça, por favor, você tem um pouco de água para mim? E quando ela foi buscar a água, ele disse, traz também um pedacinho de pão? Você tem também um pedacinho de pão? Tô com muita fome, né? Tô chegando de viagem a pé, 15 quilômetros, e de onde eu venho já não tinha mais água, não é? Então ela diz para ele, meu Senhor, eu só tenho um pouquinho de farinha, e um pouquinho de azeite. Vou fazer uma última refeição para mim e para o meu filho, que deve ter uns 3, 4 anos, e depois nós vamos esperar a morte, vamos morrer. E aí Elias diz para ela assim, não vai ser assim, faça do jeito que eu estou dizendo. Você vai fazer primeiro com um pouco de farinha e um pouco de azeite, você vai fazer primeiro um pãozinho para mim. Depois, com o que sobrou de farinha e de azeite, você faz a refeição para vocês. E ela fez. Quando ela fez e deu para ele a primeira porção, né? Elias disse para ela, nunca vai faltar farinha, ele já tinha falado antes, nunca vai faltar farinha nem azeite para você. Então, imediatamente ela foi, fez segundo a palavra dele, né, e trouxe e tudo mais. Bom, aí a partir daí, o pouquinho que ficou, o Senhor multiplicou. Veja, tem que haver a semente, não podemos comer a semente. Então, havia uma semente, um pouquinho, igual pãozinho. Deram pãozinho para o Senhor multiplicou. Então, aí ele passou a viver lá, né? Passou a viver lá. Olha, que é outra coisa, assim, terrível na cabeça de Elias. Como é que ele vai viver com uma mulher viúva? O que vão falar? Vão falar que eu casei com ela? Mas veja, ele já está aprendendo que ele tem que sair da árvore do conhecimento do bem e do mal e ir para a árvore da vida, se ele quiser servir ao Senhor, certo? Muito bem. Essa moça, ela tinha uma acusação do diabo sobre ela. Ela diz aqui no verso 18, ela diz assim,
que foi que o menino dela morreu? Aí ela diz assim, que foi que eu te fiz de mal, homem de Deus? O Senhor veio para me condenar por causa do meu pecado e veio matar o meu filho? Veja, ela tem uma acusação sobre ela, do maligno. Nós não sabemos se está relacionado a esse filho, mas ela tem uma acusação. E aí ele diz assim, me deu o menino estava no colo dela, por isso achamos que tem até uns 3, 4 anos. Ele levou o menino para lá, para o seu leito, deitou sobre o menino 3 vezes e o menino voltou. Aí a mulher se converteu, aí a viúva se converteu. Aí a viúva, aí aqui no verso 24 diz assim, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra de Yahvé proferida por tua boca é toda verdadeira. Veja, antes ela estava crendo, mas em parte. Ela cria no Deus de Israel, mas não completamente, em parte. Na questão que o Senhor nos sustenta, estou crendo porque eu estou vendo pela farinha e pelo azeite. Mas e nas outras questões? Então o Senhor desligou o menino dela para religar, para ela ver que realmente o Senhor, Yahvé de Israel, somente ele é Deus. Agora essa viúva se converteu verdadeiramente, certo? Então agora fica essa viúva de semente nesse lugar. Estamos agora em 1 Reis 18. Outra coisa interessante é a gente lembrar que esse pecado, essa acusação que essa mulher recebia, estava levando ela para a morte. Ela disse, vou fazer mais uma refeição, nós vamos comer e vamos morrer. Veja, ela não lutou pela vida por causa da acusação. Então, gente, cuidado com as acusações que vocês recebem, tá? As acusações visam levar-nos para a morte e não para a vida. O que leva para a vida é quebrar todo conceito. Isso leva para a vida. Ai, hoje tá doendo de verdade minha coluna. Então, chegamos agora em 1 Reis 18. 1 Reis 18. Enquanto eu leio aqui, vocês ficam nos corações. Pode ser? Porque os corações trazem as pessoas para cá. Tá bom, Lucinei? Fiquem nos corações para que o TikTok traga as pessoas para cá para ouvirem a palavra. Esse é o seu trabalhinho aqui, é a sua obra, o seu ministério, o seu chamado. Uma vez que você está aqui nessa live, há trabalho para você. Abençoe as pessoas e seja também abençoado. Então, em 1 Reis 18, diz assim, algum tempo depois, que nós não sabemos quanto tempo depois, no 3º ano daquela severa estiagem, o Senhor Deus ordenou a Elias, veja, já estamos 3 anos sem chuva. 3 anos sem chuva. Aí eu digo, não sabemos quanto tempo depois, porque dentro de um ano tem 12 meses, né? Estamos no 3º ano sem chuva. Então o Senhor deu uma ordem a Elias. Elias vai se apresentar diante de Acabe. Eis que vou mandar chuva sobre a face da terra. Então, 3 anos sem chover, desde a primeira vez que Elias viu a face de Acabe e disse para ele, não vai chover até o momento que eu diga para chover de novo, né? Bom dia, Heleninha, bom dia, Eunicinha, bom dia, Tutimundi, bom dia, minha gente. Olá, irmão Ivan, bom dia, como o senhor está? Bom dia, minha gente. Então agora ele vai lá para Acabe. Elias partiu e foi, a fim de ser recebido por Acabe. A fome era enorme em Samaria. É nesse tempo aqui que surge Samaria, né? Que vindo de Semer, o nome de Semer, que gerou o povo de Samaria. Na verdade, ele comprou essa terra, né? Foi Acabe que comprou essa terra. Não, foi Onri, o pai de Acabe, que comprou essa terra de Semer, Samaria. Por isso que tem tanto problema entre judeus e Samaria, é desde esse tempo aqui. Então, gente, Elias, ele tem que ser corajoso. Corajoso, antes de tudo.
corajoso, obediente e corajoso, né? Então Elias partiu e foi a fim de ser recebido por Acabe. E eis que e Elias partiu, assim, a fome era enorme em Samaria. 3 anos sem chuva, 3 anos sem colheita, 3 anos sem comida. E então Acabe chamou Obadias, o seu mordomo e administrador do seu palácio, homem que amava e temia Yahvé, o Senhor. Veja, vamos compreender o que está acontecendo na história. Obadias, o mordomo, Obadias é o tipo de José de Potifar, né? Lembram que José foi administrador da casa de Potifar? Então, esse Obadias é um tipo de José aqui na casa de Acabe, no palácio de Acabe, certo? No entanto, Obadias também é como José. Obadias é temente ao Senhor, temente a Yahvé. Ah lá, a Angelinha falando, 3 anos sem chuva, meu Deus, tudo seca e morre. Misericórdia, Senhor, sim. 3 anos sem chuva, nada de chuva. Até o ribeiro secou, né? Então, Acabe chamou o seu mordomo, né? Obadias. Obadias era homem temente ao Senhor, Yahvé. Não cultuava Baal como praticamente todos os outros ao redor de Acabe, né? Jezabel estava exterminando os profetas de Yahvé. Ela estava matando mesmo. Por quê? Porque ela quer tornar, vamos dizer, Israel ali, o reino do marido dela, né? Que, aliás, é facilmente dominado por ela. Ela quer transformar esse reino em um reino, vamos dizer, puro de Baal, né? Pleno de Baal. Ela não quer um ali que não seja do seu falso deus Baal. Então ela extermina os profetas de Yahvé. Matando mesmo, prendendo e matando, né? Por isso Obadias reuniu 100 profetas e refugiou em 2 grutas. Veja, Obadias é o mordomo de Acabe. Obadias vive no palácio onde está Acabe e Jezabel. Obadias está lá. Obadias escuta as conversas, as reuniões. Obadias tem que entrar para levar água, para levar comida. Obadias escuta tudo. Obadias é um tipo de espião do Senhor Jesus lá dentro, né? Não que o Senhor precise, mas Elias precisa. Então, o que Obadias fez? Quando Obadias via que o negócio estava ficando feio mesmo para o lado dos profetas do Senhor, ele escondeu 100 profetas em 2 grutas. Então, ele tem que esconder e sustentar os profetas dentro dessas 2 grutas. Imagine você sustentar 100 homens, 100 homens escondidos em 2 cavernas, né? E por isso Obadias reuniu 100 profetas e os refugiou em 2 grutas, 50 profetas em cada uma das grutas, e lhes proveu água e comida. Então ele tinha que tirar lá do palácio de Acabe, escondido obviamente, comida e água para 100 homens todos os dias. É claro que ele não fazia isso sozinho, né? Ele tem ali os seus homens de confiança, que são os servos também de Acabe, homens de confiança de Obadias, né? Esses homens não precisam necessariamente temer ao Senhor, mas eles temem ao seu senhor terreno, que é o próprio Obadias, que tem poder sobre eles, como Potifar. Potifar era poderoso também, administrador, né? Em certa ocasião, Acabe disse a Obadias: o rei, marido de Jezabel, Acabe, vai dizer para o seu mordomo, que é do Senhor, vai dizer para ele: vem, nós vamos percorrer a terra, procurando todas as fontes e riachos que ainda estiverem correndo. Talvez encontremos algum capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será necessário matar
nenhum dos animais. Para cumprirem essa tarefa, eles dividiram o território que planejavam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias seguiu para o outro lado. Veja, Obadias, ele é um homem de Deus também, né? Obadias, mas é um homem oculto, vamos dizer assim. Ele não pode se revelar. Olha aqui, ele é o braço direito de Acabe. Então Acabe foi para um lado e Obadias foi para outro lado. O que eles estão indo fazer? Eles estão indo procurar um filetinho, um fiozinho de água, para ver se tem perto desse fiozinho de água algum capim para dar para os animais, para os cavalos e para as mulas, para não ter que matar os cavalos e as mulas. Agora, é claro que se matasse os cavalos e as mulas, eles seriam comidos, né? Com certeza, devido à fome aqui. Assim como já devem, nessa altura do campeonato, ter comido muitos animais, né? Puros e impuros. Então, Acabe foi para um lado e Obadias foi para outro lado. Enquanto Obadias... Deixa eu tentar me... Enquanto Obadias estava a caminho, Obadias é o mordomo, né? Obadias é o mordomo. Enquanto Obadias estava a caminho, Elias encontrou Obadias. Então, veja, o Senhor já direcionou Acabe para esse lado e Obadias para esse lado. Acabe acabou encontrando... Elias acabou encontrando Obadias, que é o administrador, né? Homem fiel a Deus. Houve esse encontro entre Obadias, mordomo de Acabe, e Elias, nessa procura por um fiozinho de água. E então Obadias reconheceu Elias. E imediatamente Obadias se prostrou com o seu rosto rente à terra e perguntou para Elias: és tu mesmo, meu senhor Elias? Olha só que interessante, né? Obadias é temente a Deus. Então, imediatamente, ele mostra isso para Elias, né? Se curvando o rosto em terra diante de Elias. Então, prontamente, Elias respondeu: sou eu, sim. Por favor, vá depressa comunicar ao teu senhor que Elias está aqui. Então, veja, Elias quer que Obadias vá dizer para Acabe que Elias está ali. Então, Obadias diz: mas o que eu fiz de errado? Que pecado eu cometi para entregar teu servo nas mãos de Acabe, a fim de que ele me mate? Por quê? Porque se Obadias, o mordomo de Acabe, for até o rei Acabe dizer: ó, eu vi Elias, eu sei onde está Elias, com certeza ele vai ser decapitado ali mesmo, naquele momento. Por quê? Porque o rei Acabe vai dizer: e por que você não trouxe ele? Por que você deixou ele escapar? Compreenderam agora por que esse medo aqui de Obadias? Juro por Iavé. Por isso Obadias diz: por que, meu senhor, que pecado eu cometi contra o senhor, para o senhor desejar a minha morte desse jeito? Juro por Iavé, o nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o rei Acabe, meu senhor, não enviou alguém para procurar a ti, Elias. Veja, ele está procurando Elias por todos os lugares que ele alcança na terra. E todas as vezes que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas refugiado em suas terras, Acabe os fazia jurar que haviam se empenhado em tua procura, mas não havia sido possível encontrar você. Por que Acabe está nessa busca ferrenha que está pior do que Saul atrás de Davi? Por que ele está nessa busca ferrenha aqui atrás de Elias? Porque ele quer obrigar Elias a fazer a chuva voltar, né? Contudo, agora me ordenas para ir e entregar ao meu senhor Acabe a seguinte mensagem: Elias está aqui?
Não sei para onde o Espírito de Yahvé poderá levar-te, Elias, quando eu te deixar. Tá vendo? Esse é o medo de Obadias. Eu vou lá falar para Acabe, ó, eu vi Elias, e daí? Cadê Elias? Onde é que tá? Onde é que você viu? Por que você não trouxe ele aqui já? Por que você já não matou? Por que você não tomou uma atitude? Por que isso? Por que aquilo? Porque Acabe tá doido. Acabe tá louco de ódio de Elias, né? Então eu não sei se o Espírito poderia levá-lo para outro lugar se eu for dizer isso a Acabe. E ele não te encontrar, ele vai me exterminar. E eu, que sou teu servo, tenho adorado a Yahvé. Teu servo, que ele diz aqui é de Elias. Tenho adorado a Yahvé desde a minha juventude. Veja, Obadias é fiel ao Senhor desde a sua juventude. Que lindo Obadias, né? Obadias é um homem muito precioso. Ele é aqui como se fosse José, às vezes, como se fosse Daniel, às vezes. Obadias é um homem muito precioso. Porventura não foi contado ao meu senhor o que eu fiz quando Jezabel massacrou os profetas de Yahvé? Como escondi 100 profetas de Yahvé em grupos de 50 em 2 cavernas e os abasteci de comida e água? Então aqui a gente já está vendo algo parecido com o que aconteceu no tempo de Esther, né? Então o extermínio foi programado para um dia, né? Ou para começar em um dia e só parar quando tivesse dado fim. Veja, é uma demanda que era para ser feita de uma vez, matar todos os profetas de uma vez. Então, ele, nesse tempo, quando estavam exterminando os profetas, ele já pegou esse 100 aqui e correu esconder. Então, Elias assegurou a Obadias: juro pelo nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, que ainda hoje eu mesmo vou me apresentar diante de Acabe. Então Obadias foi ao encontro de Acabe e lhe comunicou tudo o que havia visto e ouvido. E Acabe foi se encontrar com Elias. Veja que aqui Elias ficou bravo, né? Elias ficou bravo, porque se Obadias está com medo de falar de Elias para Acabe, então imagina qual o tamanho do medo que era para Elias ter em ir pessoalmente falar com Acabe. Por isso que ele está bravo. Como é que você diz que você é do Senhor, fiel desde a sua juventude ao Senhor, e você tem medo de uma simples missão dessa? Por isso Elias está bravo aqui. E Elias diz assim, juro pelo nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, Obadias, a quem eu sirvo, que ainda hoje eu mesmo vou lá. Você não vai? Eu mesmo vou. Aí Obadias tomou atitude. Vocês estão vendo? Porque Elias ficou bravo. Aí Obadias foi até Acabe e contou para Acabe que tinha visto Elias e onde Elias estava. Assim, Acabe foi encontrar Elias. E Elias ficou lá esperando. Assim que Acabe viu Elias, perguntou para ele: é você mesmo, flagelo de Israel? Por que ele chama Elias de flagelo de Israel? Porque para Acabe, a culpa da falta de chuva há 3 anos, toda a fome que eles estão passando e tudo mais, é culpa de Elias. Ele não vê que é o Senhor. O Senhor está agindo aqui, por quê? Porque eu estou servindo Baal. Onde é que eu estava com a cabeça? Eu sou de Yahvé, o Deus Israel, ainda levei todo Israel a cultuar esse falso Deus terrível, Baal. Me arrependo de ter me casado com Jezabel, princesa de Tiro e Sidom. Não, na cabeça de Acabe, o rei Acabe, não passa nada disso. Na cabeça dele, Elias é culpado e pronto, acabou. Então ele chama Elias aqui flagelo de Israel. Ou seja, é você mesmo culpado de tudo que nós estamos passando aqui. Fome, sede, há 3 anos, né? Então prontamente Elias respondeu ao rei Acabe: não sou eu o responsável pelos muitos problemas que estão assolando Israel, mas é você mesmo, rei Acabe, e toda a família do seu pai, que é honre, né? Pois vocês abandonaram os mandamentos do Senhor Yahvé e cultuaram aos Baalins.
cultuaram a Baal. Cultuaram os Baalins. Aqui é interessante que ele fala aos Baalins. Eu não sei, mas dizem que Baal é o conjunto de Baal, de 4 potestades, né? Beuzebu, Astarote e assim vai, não sei o nome dos outros. O último seria Leviatã. Beuzebu, Astarote, Amon, será? E Leviatã, não sei. Dizem que são 4 potestades unidas nesse nome Baal, que seria uma sigla. No entanto, aqui, veja só, Elias diz para Acabe assim, você é que descumpriu os mandamentos, abandonou os mandamentos do Senhor Yahvé e cultuou aos Baalins, né? Então, entendo que ele quer dizer algo relacionado a isso, que Baal não é apenas uma única potestade, né? Agora, pois, dá ordem para que se reúna a mim todo o Israel no alto do Monte Carmelo. Veja, gente, aqui é a segunda vez que ele encontra o rei Acabe. Veja como ele é prático, né? Como ele é prático, o Senhor, a praticidade do Senhor, né? No primeiro encontro, veja, ele não fica várias vezes encontrando Acabe, isso, aquilo, né? Porque aqui o propósito do Senhor é outro, né? Aqui o propósito do Senhor não é o mesmo lá do Egito, né? Fazer todos aqueles sinais e maravilhas, porque lá o Senhor fazia aqueles sinais e maravilhas para o povo, né? Para o mundo saber quem era Yahvé. Aqui o Senhor quer limpar Israel do seu rei e sua rainha. Então, diz assim, agora, é o segundo encontro, segunda vez que ele está face a face com Acabe, e ele já fala isso aqui para ele. Agora, pois, dá ordem para que se reúna a mim todo Israel no alto do Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e mais os 400 profetas de Azerá, que se fartam à mesa de Jezabel. Então, é Azerá. Então, é Baal, Astarote, Azerá e Leviatã. Acho que é assim que falam, né? Então, veja bem, é para ele chamar o pessoal lá para cima do Monte Carmelo, o rei Acabe, né? Convocar todo Israel para o Monte Carmelo e levar para lá os 450 profetas de Baal e mais os 400 profetas de Azerá. Então, veja, quando a gente escuta essa história por aí, né, ou quando a gente ouve pregações, a gente vê, os 400 profetas de Baal, mas não foi só isso. 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azerá. Então, são 850 profetas. Não é diferente do que a gente tem escutado? 850 profetas. Amados, fiquem nos corações. Os corações trazem as pessoas para cá, certo? Esse é o trabalhinho de vocês, ficar nos corações. Então, são 850 profetas, na verdade, que vão para lá. Diante deste desafio, Acabe convocou os filhos de Israel e reuniu todos os seus profetas lá no Monte Carmelo. Então, o rei Acabe levou não só Israel, como os seus 850 profetas lá para o encontro que Elias marcou no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou: agora já estamos lá no Monte Carmelo. É a terceira vez que Elias vai se encontrar com Acabe. É sempre em eventos específicos, né? Isso que eu quero dizer. Não tem enrolação, é sempre eventos específicos. Agora já vamos nos encontrar lá no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou: até quando, povo? Elias está gritando para o povo, gritando para o povo. Até quando vocês vão claudicar das duas pernas? Ou seja, manquetejar, né? Mancar nas duas pernas. Se Yahvé é Deus, então sigam a Yahvé. Mas se é Baal,
que é Deus, então sigam Baal. Então veja, o povo, gente, o povo estava de ânimo dobre, né? O povo estava, ora eu sou de Yahvé, ora eu sou de Baal, ora eu sou de Yahvé, ora eu sou de Baal. Depende. Aquele que me atender é o que eu sou, né, gente? Eu, que nem eu escuto, eu vou em todas as religiões. Eu sou de todas as religiões buscam a Deus, né? Aqui, Baal também busca o Criador, Baal também fala do Criador, Baal também foi criado pelo Criador, é a mesma coisa dizer isso. Então é isso que o Senhor está abominando aqui. Decida o que você quer. Você é do Senhor, você é do Senhor. Você não é do Senhor, você não é do Senhor. Vá ser de quem você é. Gente, tanto o Senhor Jesus quanto o próprio Satanás abominam a infidelidade. A infidelidade. Entende? Se você é uma pessoa que é infiel ao Senhor Jesus, quando você passar, se você decidir passar para o lado de Satanás, nem Satanás vai querer você. Porque Satanás vai falar assim, não me interessa um servo infiel. Entendem? Obrigada por compartilhar, Leile, linda. Então Elias vai falar com o povo, ele vai exortar o povo, chamar a atenção do povo. Tá bravo com o povo, o Senhor Yahvé está falando aqui. Escuta aqui, até quando vocês vão ficar em cima do muro, andando, ora num caminho, ora em outro caminho? Então decidam, ó o livre-arbítrio aqui. Isso aqui é o livre-arbítrio, sabia? Não tem como ficar no meio, neutro. Eu sou neutro, não sou nem de um nem do outro. Ou então, eu sou dos dois. Eu sou de todos, eu sou dos dois. Sou de todas as religiões, vou em todos os lugares, cultuo tudo que me aparece. Cultuo os anjos, cultuo as estátuas, cultuo a floresta, abraço as árvores, tudo. A bruxaria, sei lá eu que, o ocultismo, a clavícula de Salomão. Eu sou de tudo, porque tudo leva a Deus, todos os caminhos levam a Deus. Verdade? Elias está dizendo aqui que não. Elias está dizendo decida. Esse é o livre-arbítrio que você e eu temos. Decidir se queremos seguir com o Senhor Jesus ou não. Porque se nós ficarmos nesse ânimo dobre, automaticamente já somos do outro. Já somos do outro Senhor. Compreendem? Então, quando Elias fala assim, bravo com eles, né? Até quando vocês vão ficar claudicando das duas pernas? Se Yahvé é Deus, então sigam a ele. Se é Baal, Deus para vocês, então sigam Baal. Que negócio é esse? Eu sou de Deus e sou de Baal. E o povo não lhe pôde dar uma resposta. Por que o povo não pôde dar uma resposta? Porque o povo tem medo de Acabe, que está ali, né? Acabe está ali e o povo teme. Se a gente disser que vai para Yahvé, Acabe nos mata. Se nós dissermos que vamos para Baal, Elias nos amaldiçoa. Como é que nós vamos ficar? Então eles não deram resposta nenhuma. Então Elias exclamou diante do povo: sou o único dos profetas de Yahvé que restei. No entanto, os profetas de Baal são 450. Então está ali Elias, o povo não tomou sua decisão, né? Eu tô com você, Elias, eu também sou de Yahvé. O povo não tomou sua decisão, Elias está ali sozinho. E Elias diz: sou eu e aqui está 450 profetas de Baal. Mas não só esses 450, como a gente acabou de aprender aqui, mais os 400 profetas de Azerá, né? E aí Elias continua: deem-nos 2 novilhos, que eles escolham um para si, e depois de esquartejá-lo, o depositem sobre a lenha sem lhe atear fogo. Prepararei outro novilho,
sem lhe pôr fogo também. Vocês vão invocar o nome do seu falso Deus, e eu vou invocar o nome de Yahvé. A divindade, veja, os dois são divindades. A divindade, porque os dois são considerados divinos. Ó, a divindade que responder enviando fogo, esse é o verdadeiro Deus. E todo o povo respondeu a uma só voz: agora você falou com sabedoria, então que assim seja. Agora o povo tomou uma atitude, né? Agora o povo falou: agora você falou com sabedoria, Elias, vamos ver então, vamos ver, né? Com certeza que nesse meio tem pessoas que são do Senhor, mas não podem se manifestar, né? Porque senão serão mortos, martirizados por causa do nome do Senhor. Então Elias disse para os profetas de Baal, os 450, escolham para vocês um dos novilhos e preparem o novilho primeiro, considerando que vocês são tantos. Clamem o nome do seu falso Deus, contudo, vocês não podem atear fogo ao sacrifício. Então, prepara o novilho, mata o novilho, vai esquartejar o novilho conforme a cerimônia de Baal. Vão colocar no altar lá, tal, mas não pode atear fogo, certo? Então eles pegaram o novilho e fizeram em pedaços o novilho e clamaram pelo nome de Baal desde o amanhecer até o meio-dia, dizendo assim: ah, Baal, responda-nos. Mas não houve voz nem sinal, ninguém respondeu. E eles dançavam seus rituais em torno do altar que haviam construído. Ai, ai. Por que Baal não responde, gente? Por que Baal não responde, gente? Digam aí. Eles ficaram desde cedinho até meio-dia, clamando. Por que Baal não responde? Porque não é Deus? É um falso Deus, sim, né? Aqui, ó, o próprio Elias acabou de dizer assim: a divindade que responder, essa é Deus. Então, veja bem, são duas divindades ali, né? O Senhor Jesus e Satanás. Aí ele diz: aquele que responder, esse é o verdadeiro Deus. Não, porque é falso Deus, Zete. Satanás não responde, não? Satanás não responde? Satanás não faz sinais e maravilhas também? Satanás não cura? Satanás não faz também suas magias? Lembram lá no Egito? Lembram no Egito? O Senhor operava um sinal, uma maravilha. O que os magos do Egito faziam? Faziam igual. Exatamente, irmão Rogério. Exatamente. O Senhor o impediu. Amém. Exatamente, irmão Rogério. Parabéns. Então, não é que ele não respondeu porque ele é um falso Deus. Ele não respondeu porque está impedido de responder, né? Aqui nós podemos dizer que o valente está amarrado. Porque sua casa vai ser saqueada. Compreendem? Não é que ele não responde, ele responde sim, para manter cativo o povo de dentro da sua arapuca, dentro da sua prisão. No entanto, ele está impedido, o valente está amarrado, sua casa vai ser saqueada. Olha, boa definição que o Senhor está nos dando, né? Então eles ficaram desde cedinho clamando e dançando. Mas Baal não responde. Ele não pode responder. E aí, quando deu meio-dia, Elias começou a zombar deles, exclamando: gritem mais alto, já que ele é um Deus. Pode ser que esteja conversando com outras pessoas. Ó, tá vendo? Ele conversando com outras pessoas ou ocupado com outros negócios. Veja,
ele se ocupa com negócios. E aí diz assim, ou mesmo viajando. Veja, ele está ciente que é um ser vivo. Está ciente que é um ser vivo. Agora, esse zombar aqui, né? Elias zomba, exclamando, não é no sentido, gente, de provocar, tirar sarro, não é nesse sentido. O que Elias quer aqui é deixar claro para o povo, o que está acontecendo ali, certo? O povo está assistindo. Ali tem de um lado Elias, do outro lado os 450 profetas de Baal, né? E os 400 profetas de Azerá estão por ali também para dar apoio aos seus colegas de trabalho, né? De Baal. Então Elias diz, vocês devem gritar mais alto. Elias está gritando também, porque o que ele quer é que o povo escute. Para o povo escutar. Gente, o povo que está ali não é pouca gente não, tá? Então, eles gritaram mais e clamaram mais, e conforme o seu costume religioso, começaram a se retalhar com facas e com lanças afiadas, até escorrer sangue dos seus corpos. Por quê? Porque eles são acostumados, eles sabem que Baal quer sangue humano, né? Veja que eles já tinham esses instrumentos ali para o autoflagelo. Então, como a gente estava falando, né, Moloque exige sacrifício humano, né? Por isso que sacrificam crianças, os adultos sacrificam as crianças, né? Senhor Jesus. E aqui, no caso de Baal, ele gosta de sangue dos seus sacerdotes. Então, os seus sacerdotes começam a se flagelar, né? Não mutilar, a se flagelar para que Baal os responda. Para que Baal responda. Então eles pegam facas e lanças afiadas e começam a se cortar, né? Corta. Não é tipo um chicotinho com lanças na ponta, como a gente vê, né? Às vezes. Assim, em documentários, essas coisas, né? A pessoa fica surrando as suas costas, assim, com um chicote, e algumas vezes tem um metalzinho na ponta que é para rasgar a carne das costas, né? Aqui é diferente, ó. Aqui eles usam facas e lanças afiadas. Eles gritavam mais, clamavam mais, e conforme o seu costume religioso, se retalhavam com facas e com lanças afiadas, até escorrer sangue dos seus corpos. Baal gosta, né, do sangue dos seus adoradores. Depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Contudo, não aconteceu nada, nenhuma voz ou resposta. Ninguém atendeu àquela invocação. Veja, a invocação foi o dia todo, né? O dia todo invocando. Né, Marcelinha? O dia todo, gente, que espetáculo de horrores. Que espetáculo de horrores. Eles clamando, dançando e se autoflagelando o dia todo. E o povo tá ali junto, né? Então Elias convocou todo o povo, chamou a atenção do povo e disse: cheguem mais para perto. E todo o povo se aproximou dele, e Elias recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído. Elias escolheu 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó. Sobre essas pedras, as quais havia chegado a palavra de Yahvé, afirmando: Israel será o teu nome. Agora, esse altar já existia lá no Monte Carmelo, Senhor? Hein, Senhor Jesus? Porque ele tinha falado assim, ó. Ele tinha falado assim. Ele tinha falado.
Deem-nos 2 novilhos, que eles escolham um para si, e depois de esquartejá-lo, depositem sobre a lenha, sem lhe atear fogo. Prepararei outro novilho, sem lhe pôr fogo também. Veja que ele reedifica um altar do Senhor que tinha sido destruído. Interessante, né? Um altar de sacrifício. Aqui nós estamos assim, porque Acabe reina sobre as 10 tribos de Israel, né? E tem o rei que é da dinastia de Davi, que reina em Jerusalém, sobre a tribo de Judá. Enquanto isso aqui está acontecendo, perdão, irmãos, enquanto isso aqui está acontecendo, há um rei da dinastia de Davi reinando em Jerusalém, né, sobre a tribo de Judá. Acabe reina sobre as 10 tribos, né, chamado Israel. E por isso que tem altar aqui do Senhor que foi destruído, porque o templo, obrigada Marcelinha, porque o templo está lá, em Jerusalém, o templo de Salomão, o templo que Salomão levantou está lá em Jerusalém, né? Lá está. Eu acredito que não tem mais a Arca da Aliança, porque o Egito invadiu e levou tudo de Jerusalém já. No entanto, há lá um da dinastia de Davi. E aqui, fora de Jerusalém, o templo está em Jerusalém. Então, por isso que tem esse altar aqui dedicado ao Senhor mesmo, Yahvé, no Monte Carmelo, né? Então, Elias convocou todo o povo. Chegue aqui, ó, para mais perto de mim. E todo o povo se aproximou de Elias. E Elias recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído, né? Ou então, gente, esse altar aqui pode ter sido destruído nesse evento mesmo, né? Enquanto eles estavam ali clamando a Baal e por aí vai. Pense, são 450 homens. 450 homens. Gente, é gente. 450 homens é gente. Imagine um lugar com 450 pessoas. É gente. Imagine um lugar fechado aí que caibam 450 pessoas. Imagine uma festa para 450 pessoas, um casamento para 450 pessoas. É gente. É gente. Se você for fazer um churrasco para 450 pessoas, você vai precisar de, tendo em conta que é meio quilo de carne por pessoa, você vai precisar de uns 300, mais de 200 quilos de carne, é isso? É gente, eu tô pensando aqui quanta gente é, eu quero que a minha cabeça entre lá naquele lugar e veja que é gente, é muita gente que tá lá, fora todo o povo que tá assistindo, é gente lá, 450, fora os 400 de Azerá ainda. Elias escolheu 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre os quais havia chegado a palavra de Yahvé, afirmando: Israel será o teu nome. Então ele resgata aqui, né, o passado, né? Quer fazer o povo se lembrar da sua origem, de onde vieram. Olha, povo, vocês vêm de Jacó, aquele que o Senhor deu o nome de Israel, que gerou 12 tribos para o Senhor Yahvé. Vocês são dessas 12 tribos, vocês são de Yahvé. Vocês não são de Tiro e Sidom, vocês não são de lá, vocês não vêm do rei Etbaal, vocês não vêm do povo de Jezabel, vocês não são de Baal, compreendam. Ele quer resgatar a origem do povo. E tomando as pedras, as 12 pedras, reedificou o altar em nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida, fez em volta do altar uma valeta com 2 seás, capacidade para conter mais de 12 litros de sementes plantadas.
12 litros de sementes plantadas. É para a gente entender como é a valeta que ele fez, o tamanho da valeta que ele fez, né? Nessa valeta que ele fez, cabem 12 baldes de sementes, certo? Vamos imaginar 12 baldes de milho para dar para galinha. 12 baldes desse tamanho aqui, eu tinha 20 galinhas quando eu morava na roça. Então, o balde que eu guardava milho lá pra galinha era desse tamanho assim, ó. Igual aquele balde que vem o produto pra piscina, é grandão assim, ó. Então, Senhor Jesus. Então, ele arrumou a lenha, ele pegou, fez uma valeta, ele restaurou o altar, né, do Senhor. Depois ele pegou e cavou essa valeta, tudo ele, hein, gente? Ele tá sozinho. Cavou essa valeta, isso aqui já é o fim do dia já. Cavou essa valeta. Essa valeta, pra gente ter uma ideia de como ela é, ela cabe 12 baldes de milho pra galinha. Eu vou entender assim, que eu quero que a minha mente entre lá. Eu tenho que entender o que tá acontecendo lá. A valeta é grande. O Vladson, as meninas da intercessão vão falar com vocês, tá bem? As amadinhas intercessoras. Nós temos irmãs intercessoras aqui, que colhem os pedidos de oração. Então, ele arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha e ordenou. Veja, ele está cortando em pedaços, está fazendo do jeito que os de Baal fizeram. Por quê? Para não ter nada de diferente, para não poderem dizer assim, mas é claro, você cortou diferente o novilho, né? Cortou o novilho em pedaços, colocou o novilho sobre a lenha e deu uma ordem. Agora encham de água 4 grandes cântaros e derramem a água sobre todo o holocausto e sobre toda a lenha armada. Então vamos entender esse altar que ele fez. Ele pôs 12 pedras, né? São pedras grandes. Ele pôs 12 pedras, né? Em cima dessas 12 pedras, ele pôs a lenha, então são 12 pedras. Fez uma caminha de 12 pedras. Aí ele colocou a lenha em cima, colocou os pedaços do novilho em cima. Agora, ele mandou pegar 4 grandes cântaros e mandou derramar a água sobre o altar, não é na valeta. A valeta tá sem nada, né? Só tá cavada. Mandou derramar essa água sobre os pedaços de carne, sobre a lenha. Então tá derramando sobre e a água escorre e para na valeta, certo? Então, encham 4 grandes cântaros e derramem sobre todo o holocausto e sobre toda a lenha. E acrescentou: repitam esse procedimento mais uma vez. E eles o fizeram segunda vez. E de novo ele ordenou: façam agora terceira vez. E eles assim o fizeram pela terceira vez. Veja, gente, eles estão jogando aqui 12 cântaros de água. Um cântaro para cada tribo. De modo que toda aquela água corria do animal, né, da lenha, corria e ficava na valeta, certo? Chegando a encher completamente toda a valeta que fora cavada. Então veja como essa valeta é grande mesmo, porque ali está ficando 12 cântaros de água. 12 cântaros de água. Cada cântaro pode ter 30 litros de água, né? Tô lembrando aqui lá de Rebeca, pegando o cântaro para dar a água pros camelos, né?
Cada camelo bebe 100 litros de água. Cada camelo. Então, aqui, esses cântaros aqui, vamos imaginar que tem 30 litros de água cada cântaro, então são 300 litros de água, mais, né? 360 litros de água. Gente, vocês estão conseguindo imaginar tudo isso? Como é que foi feito? Como é que foi feito? Daí a gente vê aí umas ilustrações, umas coisas, a gente vê uma coisinha assim, né? Não é assim, gente, é um evento grandioso. É algo grandioso. Então encheu toda isso. Aí chegou o pôr do sol. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou. Agora aqui está acontecendo algo interessante também, Orenilda. Olha aqui para você ver. Com a chegada do pôr do sol, ou seja, entramos nas trevas. Saímos do dia e entramos nas trevas. Chegamos nas trevas. É nas trevas que o Senhor vai mostrar quem é que tem poder. Nas trevas, veja bem. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, se aproxima e exclama: Ah, Yahvé, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que foi por ordem expressa da sua parte que realizei todos esses atos de fé mediante a tua palavra. Agora, pois, responde-me, ó Yahvé, atende-me para que este povo reconheça que só tu é Senhor, é Deus, e faz o coração do povo retornar a ti. Veja, Elias está clamando pelo povo, né? Senhor, tem misericórdia desse povo. Converte o coração desse povo. Volta o coração desse povo a ti, Senhor. Mas achei interessante demais o Senhor esperar as trevas chegarem. Puxa vida. Então nós temos aqui uma grande plateia espiritual também, com certeza. Com certeza. Lembra quando o Senhor Jesus entregou o seu espírito? Antes de se entregar, o Senhor disse assim: vejo touros à minha volta, touros como de Bazã. Então há uma plateia espiritual, né? Aqui também há uma grande plateia espiritual, principalmente agora que as trevas chegaram. Senhor Jesus, isso é tremendo, meus irmãos. Isso é tremendo. Estamos na esfera espiritual aqui, vendo as barbaridades que chegaram ali, com a chegada das trevas. Misericórdia, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, no mesmo instante. E outra coisa, Elias também falou assim, ó, que todos saibam que eu sou seu servo, e foi por ordem da sua boca, foi por ordem do Senhor que eu realizei todos esses atos de fé mediante a tua palavra, né? Então aqui eu acredito que ele está incluindo o tempo de seca também, né? Porque o povo foi contaminado por Acabe e Jezabel, de que Elias é o culpado. Elias é o culpado dessa seca de 3 anos, né? Então, quando ele falou, no mesmo instante caiu fogo de Yahvé sobre o sacrifício e o queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia aquela valeta. Olha bem, naquela valeta lá, que a gente está vendo, tem mais ou menos 300 litros de água. Vocês imaginam uma piscina de 300 litros de água? É muita água, não é? Porque quanto de água cabe num cântaro? Eu me lembrando lá de Rebeca, levando água para os camelos, estou pensando em 30 litros de água.
em um cântaro, né? Ela teve que levar mais ou menos 3 cântaros por camelo, para cada camelo. Cada camelo bebe mais de 100 litros de água. Então aqui nessa valeta aqui deve ter mais de 300 litros de água. Imagine uma piscina de 300 litros. Essa de plástico que se compra, né? Forte para as crianças. 300 litros de água. Uma caixa d'água que fica em cima da casa da gente tem quanto? Acho que isso, não é? Uns 300 litros de água. Tem a caixa d'água que fica em cima da casa da gente. Aquela grandona. Tem 1000 litros naquela caixa d'água? Tem 1000 litros? Acho que não, Ângela. Gente, vejam aí no Google. Quantos litros tem a caixa d'água? Tem 1000 litros a caixa d'água que fica em cima da casa da gente? Ô, louco! Ah lá, ó, da Eunice tem 500. Da Zete tem 1000. Ah lá, ó, da Ritinha tem 500. Da Risoneide tem 1000. 1000. Então é metade dessa ida de vocês, tá? Ah lá, tem de 250, de 500, de 1000. Então tá. Então, gente, vamos entender que é bastante água. É bastante água. Então, quando ele terminou de falar, caiu fogo de Yahvé sobre o sacrifício. Esse fogo que caiu queimou completamente o sacrifício, ou seja, a carne do novilho, queimou até o osso, até o osso. Tem uma palavra em português que, se não me engano, se chama calcificar, calcinerar, que é mais do que cremar. Não sobra nem o pó. Não sobra nem o pó. Eu vou procurar essa palavra. Alguma coisa. Então, no mesmo instante, caiu esse fogo queimou completamente o sacrifício, a lenha, não ficou queimando. Entendam isso, gente. Não ficou queimando. Ó, faz 2 horas já que tá queimando ali o fogo do altar de Yahvé, ó. Faz 2 horas que tá queimando, ó que bonito. Não é incinerar. Incinerar, isso mesmo. Obrigada, irmão. Incinerar, né? Incinerar. Então, gente, compreendam. Os profetas de Baal ficaram o dia inteiro clamando, dançando, cultuando, adorando, se autoflagelando o dia inteiro, se cortando, derramando sangue dos seus corpos o dia inteiro. Não, irmão Valdemar, São Paulo. O dia inteiro. Agora, Elias diz, estava esperando, né? Chegar o pôr do sol. O sol se pôs, chegaram as trevas. Agora sim, agora é minha vez. Chegaram as trevas. Gente, isso é profundo demais. Chegaram as trevas. Então Elias diz assim, bom dia, irmão Valdemar. Então Elias diz assim, ó. Ah, Senhor, Deus de Abraão, mostra a eles. O Senhor manda um fogo, o fogo de Yahvé. Não ficou queimando, foi de uma vez. Pá! Esse fogo que chegou, gente, é tremendo, não é? Caiu o fogo de Yahvé sobre o sacrifício de uma vez. Pá! Uma pancada, igual uma bomba. Caiu o fogo de Yahvé. E esse fogo, ao cair, foi de imediato, gente. De imediato. Esse fogo, ao cair, queimou completamente o animal que estava no altar, a lenha que estava no altar, as pedras, o chão e a água. Secou a água que enchia a valeta. Isso de uma vez, gente. De uma vez o fogo chegou e já fez tudo isso. Não ficou queimando. É de imediato. Gente, isso é tremendo. Então a pedra deve ter ficado igual aquela pedra de lastro. Vocês conhecem a pedra de lastro que usa em forno de pizza?
Deve ter ficado igual essa pedra de lastro, deve ter ficado igual o quê? Lava. Será que quase uma lava incandescente? Vocês sabem que a lava vulcânica é de rocha derretida, né? É rocha derretida, a lava. E aqui o Senhor está dizendo que queimou completamente. Eu acredito que essas pedras aqui viraram lava. Eu tô para dizer para vocês. Porque o Senhor está nos falando. Quando o fogo caiu, queimou completamente. O que vocês entendem de queimar completamente? É incinerar. Mas não é essa palavra ainda, viu, irmão? Não é incinerar, é com cal. É cal alguma coisa. Mas veja bem, porque incinerar ainda é no sentido de cremar. É cal alguma coisa. É uma coisa assim que não sobra exatamente nada. Então veja bem, ó. O fogo caiu de uma vez, gente. Falem alguma coisa aí, meu Deus. Falem alguma coisa. Eu imagino a potência desse fogo para queimar as pedras. Zetinha. Não ficou cinza. Gente, olha. Esse versículo aqui é muito profundo. Nós temos que entrar nele. Nós temos que enxergar isso que o Senhor está nos contando. Temos que enxergar. Se a gente enxergar isso, a nossa fé aumenta. Nós vamos Por que a nossa fé aumenta? Porque nós vamos conhecer mais. Vamos enxergar quem é o Senhor Jesus. Quem é Ele? Olha aqui. Quando o fogo caiu, é de uma vez. Quando o fogo caiu sobre o sacrifício e o queimou completamente, aí diz, bem como, quer dizer, da mesma forma, igualmente, toda a lenha armada, ó, então, queimou completamente toda a lenha, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Gente, se está falando que queimou completamente as pedras, eu vou focar nas pedras, né? Se queimou completamente as pedras, como vocês entendem? Como ficaram essas pedras aqui? Purificadas, né? As pedras são as 12 tribos de Israel. As pedras significam as 12 tribos de Israel. Então, não virou lava, não. Mas ficaram puras. Como o ouro no cadinho do ourives. Ficaram puras essas pedras. Certo? Senhor Jesus. Assim que o povo testemunhou todo esse acontecimento diante de seus olhos, imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram a uma voz. Só Yahvé o Eterno é Deus, só o Senhor é Deus. Agora o povo reconhece, né? Só o Senhor é Deus. Porque antes, para o povo, os dois eram Deus. Yahvé e Baal. Os dois eram Deus. Por isso que agora eles estão dizendo, só Yahvé é Deus. Obrigada, Nardelzinha, 50k. Muito obrigada, meus amados. Para mim tá aparecendo 48, porque alguém mandou mais de 8.000 corações. Então, parou, né? Cessou os corações dessa pessoa. E nós estamos em 48. Mas louvado seja o nome do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Pelo ministério que vocês abraçaram aqui. Os corações e as orações. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que altar maravilhoso vocês levantam aqui, em nome do Senhor. Vocês sacrificam nesse altar, né? E o Senhor aceita o sacrifício, que sobe como aroma agradável nas suas narinas. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então agora o povo diz, só Yahvé, o Eterno, é Deus. Só o Senhor é Deus, porque antes era dois. Então Elias deu uma ordem a eles. Prendam agora mesmo
ó, prendam agora mesmo todos os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Então agora o povo que se voltou a Yahvé, que agora é contra Baal. Antes era dos dois. Ah, eu sou de todas as religiões, eu sou de tudo leva a Deus, tudo leva a Deus. Ah, tudo leva a Deus? Por isso que o Senhor não age na vida de muitas pessoas, porque as pessoas ficam, como disse aqui, né? Como é que falou aqui? Manquetejando? Como é que falou aqui? As pessoas ficam claudicando nas duas pernas. Claudicando. Ah, eu sou de todas as religiões levam a Deus. Então Deus se retira. Por quê? Porque ele vai fazer alguma coisa na sua vida para você dedicar isso a outra pessoa? A glória a outro? A um falso Deus? Entenda isso, gente. Enquanto você estiver buscando em tudo que é lugar, em tudo que é coisa, aceitando tudo que é coisa, eu aceito tudo, o Senhor não vai ser com você, porque ele não divide a glória dele com ninguém, né? Então agora o povo é de Deus, né? Então eu tô tendo essa experiência, tô vendo uma pessoa aí que eu tô cuidando, orando, ajudando, mas a pessoa ela quer ser de tudo, ela quer ser de tudo. Não, aonde quer fazer o bem, eu sou. Onde quer fazer o bem, eu sou aceito ajuda de tudo que é lugar, Deus está em todos os lugares. Deus está em todas as religiões. E aí eu vejo que o Senhor se retira, né? Por quê? Porque quando o Senhor faz alguma coisa, a pessoa dedica a honra a muitos, não só ao Senhor. Não é verdade? Eu cuidei de uma pessoa assim, depois atribuí a glória ao mapa astral. Por aí você vê. Então o Senhor se retira, igual aqui, o Senhor não estava com o povo. O povo era do Senhor e de Baal, mas o Senhor não estava ali não. Vocês decidam primeiro, né? Por isso que o Senhor nos diz, né? Coração puro, coração íntegro, coração que só tem o Senhor. Continuando. Então agora Elias diz, escute uma coisa, vocês vão pegar todos os profetas de Baal e vão prender. Nenhum deles pode escapar. E o povo prendeu todos os 450 de Baal. E Elias fez que eles descessem para próximo do riacho de Quizon e lá degolou todos eles. Será que foi o próprio Elias que foi degolando? Mas isso não importa, nem vou perguntar para o Senhor, né? Mas o povo os prendeu. E Elias fez que todos descessem até o próximo do riacho de Quizon e lá os degolou a todos. Provavelmente quem estava levando o profeta preso foi a própria pessoa que degolou, né? E pode ser também, gente, que degolou com a faca do próprio profeta, viu? Porque o profeta levava uma faca para poder se autoflagelar e derramar seu sangue para Baal. Então, acredito eu que podem ter sido degolados com suas próprias facas. Não é verdade? Cada profeta de Baal aqui tem a sua faca para derramar o seu sangue, se cortar, derramar o seu sangue para Baal. Então, agora foi degolado, provavelmente com essa mesma faca, não é, Zete? Senhor Jesus. Então, amados, vamos ficar aqui. Essa história foi tremenda, principalmente a parte do altar, esse fogo que o Senhor mandou, e também pelo fato de ter sido nas trevas. O Senhor esperou o sol se pôr. Então chegaram as trevas, compreendem isso? Chegaram as trevas, né? Gente, tremenda essa passagem, muito linda, muito profunda. A questão das 12 pedras também, né? As 12 pedras representando as 12 tribos
Isso também é tremendo, porque com esse fogo o Senhor purificou as 12 pedras. Vamos para Atos. Vamos ler a porção de Atos agora. Vamos ler a porção de Atos. E na próxima live nós vamos saber o que aconteceu depois disso. Lá depois do Monte Carmelo, né? Não estamos mais no Monte Carmelo, descemos pro riacho Quizon, e ali estão sendo degolados. Estão sendo degolados os 450 degolados ali na beira do riacho. Na beira do riacho. Provavelmente, gente, nesse riacho é onde eles cultuavam Baal, viu? Onde eles cultuavam Baal. E ali foram sacrificados a Baal, né? Então, como no Egito, né? Também tinha a potestade do Nilo. Oh, Senhor Jesus, se a gente ficar aqui na história, nós vamos longe, né? Na história. Vamos então para Atos. Estamos em Atos 17. O que está acontecendo aqui em Atos? O que está acontecendo aqui é que Paulo e Silas foram libertos da prisão, né? Foram libertos da prisão porque o Senhor mandou um terremoto. Esse terremoto abriu as celas, abriu as algemas de todos os presos. O carcereiro se converteu. Nós ganhamos muito também nessa passagem. E aí vieram, né, os magistrados que tinham mandado prender Paulo e Silas, vieram e falaram assim, ó, pega lá agora Paulo e Silas, falaram para o carcereiro, né, pega lá agora Paulo e Silas e fala para eles que eles estão livres, eles podem ir embora. Obrigada por compartilhar, Gracinha. Ó, gente, põe o dedo na tela e segura. Põe o dedo na tela e segura. Vai aparecer uma lista. Aí você vai enviando nessa lista. Vai enviando para todas as pessoas que aparecerem na lista. Assim você traz as pessoas para cá para ouvirem a palavra de Deus, certo? E então quando o carcereiro vai lá e fala para Paulo e Silas, ó, vocês estão livres. Os magistrados vieram aqui e disseram que vocês estão livres, vocês podem ir embora. Então Paulo e Silas, ao se levantar para sair de lá, Paulo disse assim, de jeito nenhum, nós somos romanos. Nós fomos açoitados na praça pública e nós somos romanos. Nós queremos que eles venham se desculpar aqui conosco, que eles venham se retratar aqui conosco. Ó, porque eles nos açoitaram sem processo condenatório formal e nós somos romanos. Nós exigimos que agora eles venham aqui pessoalmente nos proclamar livres dessa condenação. Eles têm que vir aqui se retratar conosco. Se não, Paulo não disse, né? Mas ia dizer, se não, eu vou reportar o que aconteceu lá para o superior deles e eles vão ver o que é bom para tosse. E daí o que aconteceu? Os magistrados foram lá pedir desculpa para Paulo e Silas. Agora, interessante, por que Paulo fez isso? Aí você pode perguntar, mas tinha necessidade disso? Já não estava livre? Se está livre, vai embora. Tinha necessidade disso? Tinha. Porque isso fez com que os cristãos fossem mais respeitados, que os cristãos fossem temidos também agora, né? Respeitados e temidos. Porque eles achavam que os cristãos era tudo gentinha qualquer. E nós não somos, não. Nós temos também os nossos direitos como cidadãos. Não somos gentinha qualquer. Não vivemos à margem da sociedade. Não podemos aceitar ser marginalizados de jeito nenhum. O Senhor é quem cuida de nós. Então agora os cristãos vão ser mais respeitados, né, pelos magistrados. Ora essa. Então chegamos em Atos 17. E outra coisa que eu quero lembrar, gente, bem rapidinho, é que aqui, nessa questão aqui deles terem passado na prisão lá, olha só, eles só tomaram café da manhã, eu tô falando assim da nossa condição, né, como nós somos fracos e queremos ser missionários ainda, né,
Queremos colocar no nome lá, missionária. Missionária Idelma. Olha aqui o que é ser missionário. Ó. Eles tomaram só café da manhã, aí eles foram lá para debaixo da árvore, lá, né? Onde estava... onde eles iam orar, e aí essa menina endemoniada estava perturbando já há muitos dias, então Paulo tomou uma atitude, expulsou o demônio. Tá bom, deu prejuízo para os donos da menina, levaram eles para a praça, foram açoitados, foram presos lá na prisão, teve esse terremoto, eles estavam louvando ao Senhor, e aí eles foram até a casa do carcereiro, pregaram para a família do carcereiro, batizaram a família do carcereiro. Depois de tudo isso, as suas feridas nas costas foram tratadas. Acho que estou cometendo uma injustiça com o carcereiro aqui. Peraí. Lavou seus ferimentos. Estou cometendo uma injustiça com o carcereiro. Perdão, Senhor Jesus. Depois de pregar para a família dele, o carcereiro cuidou das feridas. Aí foram para o rio, foram batizados, foram agora, depois do rio, depois de ser batizado, tudo isso aconteceu fora da casa do carcereiro. Depois do rio de serem batizados, eles foram para a casa do carcereiro, daí o carcereiro deu comida para eles. Tá bom, missionários que estão ouvindo aí na live? Certo, missionários? Agora a gente vê uns missionários de luxo, hoje em dia, né? Uns missionários de luxo. Quando eu fui ensinada, treinada a ser missionária, era assim, ó. Quando vocês chegarem numa cidade, se chegar tarde, dorme na rodoviária. Dorme no banco da rodoviária. Não vai perturbar os irmãos de noite, de madrugada. Espera amanhecer, dorme no banco da rodoviária. Não tem o que comer? Não come. Não tem onde tomar banho? Vai no banheiro da rodoviária e lava assim, ó, embaixo do braço, com sabonete de lá. Entende? E faz cara boa. Ninguém pode saber, ninguém precisa saber que vocês estão em jejum dessa em jejum da vaidade. Então a gente era capacitado para toda e qualquer situação. Não vai pedir comida. A hora que você tiver que comer, o Senhor dá comida para você. Não precisa pedir, né? Ó Senhor Jesus. Então aqui, ó, vocês estão vendo esses missionários aqui, por isso que eu tô falando. Algum momento a gente vê aqui Paulo e Silas falando pro carcereiro, carcereiro, a gente vai pregar para você, mas dá alguma coisa pra gente comer primeiro, a gente tá com fome. Não, nunca reivindicaram nada. Nunca reivindicaram nada. Não é verdade? Ó Senhor Jesus. E agora que é outro dia de manhã, 24 horas depois, eles estão sendo libertos, né? 24 horas depois. Chegamos então em Atos 17. E tendo passado por Anfípolis, eles se despediram de Lídia, né? Estávamos em Filipos. Eles se despediram de Lídia e partiram. Deixaram a prisão, foram à casa de Lídia, se encontraram com os irmãos, encorajaram os irmãos. Veja, eles não foram encorajados pelos irmãos, eles encorajaram os irmãos. E depois seguiram viagem. Atos 17. E tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Agora tem sinagoga. Lá em Filipos não tinha sinagoga, né? Porque tem menos de 10 famílias, menos de 10 homens, cabeça de família, judeus. Então não tem sinagoga, tem que ter no mínimo 10. Aqui em Anfípolis tem sinagoga. E tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Não é? Verdade, missionária Rita? Olha lá, ela está servindo onde? Onde você está servindo? Eu me espelho na palavra, estou na Europa e já passei muita coisa por amor do Evangelho e glória de Deus. Amém. E hoje você está onde, Rita? Então, chegamos em Tessalônica. Paulo, Silas, Lucas, né? Na Suíça, amém. Em Genebra, tenho 2 primas em Genebra. Então, chegaram em Tessalônica, onde tem uma sinagoga judaica.
Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga. Veja, esse fazia habitualmente aqui não quer dizer que ele vai aos sábados na sinagoga, mas quer dizer que quando ele chegava, amém, o Senhor seja contigo, Rita, que lhe dê muitos frutos aí. Então, o que ele fazia aqui, gente, habitualmente, quando era um lugar que tinha sinagoga, ele ia para a sinagoga, certo? Não é que ele vai à sinagoga todos os sábados, não é isso. Habitualmente, ele vai à sinagoga se há sinagoga no sábado. Por quê? Porque é lá que estão as pessoas que buscam a Deus, né? Então, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou com aquele grupo de pessoas, com base nas escrituras. Veja, ele vai lá e vai argumentar com as pessoas que estão na sinagoga. E explicava e comprovava que se fez necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Veja, 3 sábados ele tá, né? Então ele começa falando aquilo que o povo aceita. E aí ele vai introduzindo Cristo, né? O Senhor Jesus. E explicava e proclamava: esse Jesus que vos anuncio, esse é o Messias. Esse é o Messias. Assim, alguns dos judeus foram convencidos. Alguns dos judeus foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como uma multidão de gregos obedientes a Deus e diversas senhoras da alta sociedade local. Veja bem, é mais fácil ganhar os gregos, né? Os gregos aqui, gente, quando diz assim, obedientes a Deus, esses gregos aqui já eram convertidos ao judaísmo, tá? Esses gregos aqui estão dentro da sinagoga, né, Rita? Os gregos estão dentro da sinagoga. Essas mulheres da alta sociedade local também estão dentro da sinagoga. E quando ouvem Paulo pregar por 3 vezes, né, eles se convertem, né? Os gregos, né? Multidão de gregos obedientes a Deus, então já eram do judaísmo, e senhoras da alta sociedade local, que também já eram simpatizantes, pode ser também, né, do judaísmo. O que importa é que estão dentro da sinagoga, né? Agora, quanto aos judeus, que é para quem o Messias veio, olha só, alguns, por quê? Por causa da sua mente, né? A sua mente na árvore do conhecimento do bem e do mal. Não foram para a árvore da vida, né? Somente alguns. Então, deixa eu ver aqui. Alguns judeus seguiram a Paulo como mestre, como seu rabino, convencidos de que Jesus realmente era o Messias. Um desses judeus aqui desse dia foi Aristarco, que depois se torna amigo de Paulo. Vocês se lembram de Aristarco? Que depois se torna amigo de Paulo. Esses gregos aqui, gregos obedientes a Deus, eram gentios convertidos ao judaísmo, né? Então, tá bom. Então, vamos continuar aqui. Porém, os líderes judeus sentiram forte inveja e reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, agitando a população, iniciaram um tumulto na cidade. Agora eu pergunto para vocês, meus amados, estamos em Atos 17:5. Digam para mim quem são esses? Os líderes judeus sentiram forte inveja e reuniram alguns homens perversos. Quem é esse? Quem são esses judeus? Representam o quê? Representam o quê? Vamos ver se vocês dizem. Esses judeus que se levantaram contra, esses líderes, né? Líderes judeus se levantaram contra. O Senhor chamou eles de quê? Como o Senhor se dirigiu a eles? Não fala que são fariseus, só fala que são judeus. Veja, eles se levantam contra a palavra, se levantam contra Paulo e Silas, movidos pela inveja, se levantam contra, e agora eles vêm contra Paulo e Silas, querem dar cabo da vida de Paulo e Silas. Quem são esses? O mundo me odeia, né, gente? Não é o mundo me odeia chegando aqui?
Não é? O mundo me odeia? O Senhor não falou? O mundo me odeia e vai odiar vocês também. Então, eu quero que vocês entendam que o mundo me odeia não é o mundo. Quem me odeia é o pessoal do candomblé. Não, o pessoal do candomblé não odeia você. Se você for lá, você vai ser muito bem tratado lá no terreiro. Vai ser muito bem tratado. Muito bem tratado. Não é o candomblé que odeia você. Quem odeia você são os líderes religiosos do lugar que você frequenta, que são contra o Senhor. Eles são judeus, né? São judeus, líderes da sinagoga. Agora, por que o mundo me odeia? Por quê? Porque há baixa na sinagoga. Veja bem, gente, grande número de gregos saíram da sinagoga. Eles não vão mais frequentar a sinagoga. E olha aqui, senhoras da alta sociedade local. Veja bem, senhoras da alta sociedade local. Veja bem. Então eles perderam todos esses sócios do clube aí. Veja, né? Aí vem a Rosa dizer, mentira, todo macumbeiro me odeia, é imediato. Então você está sendo mal educada com eles. Eu nunca fui maltratada por nenhum macumbeiro, muito pelo contrário, muito pelo contrário. São muito amorosos e me tratam muito bem, né? Eu acho que depende de como você os trata, né? Para eles tratarem você. Não é verdade, Rita? Né? E assim qualquer religião que seja, né? Como eu falei esses dias, né? Todos sabem ser lordes, né? Ai, Senhor Jesus. Porém, os líderes judeus sentiram forte inveja. Vejam, gente, não é as outras religiões que são nossas inimigas. Não são as pessoas que frequentam outras religiões que são nossos inimigos. É o mundo me odeia, é o sistema. O sistema, não é os judeus, é o sistema, o sistema. Os líderes religiosos aqui se incomodaram com a baixa que teve na sinagoga. E cadê a mensalidade do clube? E a mensalidade do clube? Vocês estão compreendendo? Porém, os líderes judeus sentiram forte inveja e reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e agitando a população, iniciaram um tumulto na cidade. Olha aqui. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, com o objetivo de arrastá-los para o centro do ajuntamento da multidão. Olha isso. Olha isso aqui. É os nossos irmãos judeus. Os irmãos judeus aqui, ó. Quem é que está aqui fazendo isso com eles? Os satanistas? Os satanistas é os que praticam magia oculta? Os que praticam magia negra? Quem? Quem está fazendo isso aqui com eles? Quem? Que religião que está fazendo isso aqui com eles? Os judeus. Os judeus. Todavia, não os encontrando, agarraram Jason e alguns outros irmãos e os entregaram aos governantes da cidade e disseram assim, estes que têm causado alvoroço em todo o mundo, agora chegaram também aqui. E Jason os hospedou na sua casa, porque eles estavam na casa de Jason. Todos eles estão agindo contra os decretos de César. Olha só, que raça de víboras. Que raça de víboras, olha só. Eles vão até os líderes da cidade, ou seja, os romanos, governo romano, e diz para o governo romano, mentindo, diz para o governo romano, eles vieram aqui para colocar na cabeça do povo coisas contra o imperador César. Que coisa, hein? Proclamando que existe um outro rei chamado Jesus. Olha, gente do céu. Ao ouvir tal denúncia, que é uma denúncia falsa, né? Toda a multidão e os governantes da cidade ficaram apreensivos. Apesar disso, libertaram Jason e os demais irmãos, após o pagamento da fiança estipulada. Então, agora eles não sofreram, né, no físico.
Mas veja, os irmãos escaparam, né? Mas levaram Jason, porque Jason tinha hospedado Paulo, Silas, Lucas, a comitiva, né? Tinha hospedado na casa dele Jason. Então prenderam Jason, né? Mas o Senhor não permitiu que Jason sofresse algo físico, né? E os demais irmãos também. Não só Jason, mas alguns irmãos também, que se converteram agora, né? E após o pagamento da fiança estipulada, eles foram libertos. A fiança era uma garantia de bens, pode ser a própria vida que fica como fiança, de que uma determinada pessoa, sob responsabilidade do fiador, cumpriria as leis e não causaria qualquer distúrbio aos cidadãos locais. Se pedir ao afiançado para deixar a cidade e não mais regressar. Olha só. Pode ser que Jason tenha tido que sair da sua cidade, né? Então aqui está dizendo que a fiança não é só dar dinheiro, que envolve outras coisas também. Irmãos, eu espero que esteja ficando claro para todos nós o que é o mundo me odeia. Quando o Senhor disse o mundo me odeia e vai odiar vocês também. O mundo não é o mundo que nós pensamos, né? O mundo são os líderes, aqueles que detêm poder no sistema religioso que diz cultuar a Deus, que diz amar a Deus. Esse se levantará contra nós. Lembra? O Senhor disse, será irmão entregando irmão, e vocês vão ser levados diante das autoridades. Quem vai levar? O mundo me odeia, vai levar, como aqui. Levaram para quem? Levaram para os romanos, né? Então, o mundo me odeia é que vai levar, no tempo da perseguição, a nós, se estivermos aqui. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse falar. Senhor, por tudo que aprendemos aqui. Senhor, queremos pedir a sua bênção sobre a Rita, Senhor, que ela tenha os seus cestinhos cheios de frutos para apresentar ao Senhor. Dá a ela, Senhor, toda a sabedoria necessária, discernimento. E, Senhor, quanto a nós também aqui, nas nossas missões diárias de cada um de nós. Nos abençoa, nos guarda e se conosco, Senhor. Senhor, quero pedir que o Senhor nos ajude nas nossas questões físicas, Senhor. Em todas as nossas dificuldades. Senhor, nos leva em paz, levando pela mão, nos guarda, nos protege. Fiquem com o Senhor Jesus, meus amados. Tô com muita dor nas costas, desculpem hoje, muita dor nas costas. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus e até a próxima, se o Senhor assim achar que seja útil. Fiquem bem e até lá.